Rodolfo fala para Álvaro que o processo é demorado e cansativo. O médico expõe o seu desejo de casar com Esmeralda. Álvaro anuncia que vai amar a camponesa até o fim da sua vida. Ele deseja que José Rodolfo o chame de pai. O médico pergunta se os sogros concordam com a relação. O fazendeiro pensa no que responder. Rodolfo pergunta se Esmeralda tem os mesmos desejos que Álvaro. Esmeralda fala para Rodolfo que também deseja ser feliz com Álvaro. Ela comenta que o médico a faz bem e será o pai que a criança precisa. Georgina conta para Fátima que Lúcio é amigo de Bernardo. A megera descobre que o Crápula quer se operar. Georgina crê que Lúcio planeja conquistar Esmeralda. Fátima pensa o mesmo. Ela anuncia que a história é interessante. Georgina pede para Fátima ser discreta. A megera anuncia que é a aliada da escultora. Bernardo fala para José Armando que gostaria que o casamento fosse logo. Ele anuncia que o seu consultório pode ser do Bonitão. José Armando comenta que um casamento é algo muito importante. Bernardo percebe que o Bonitão não quer fracassar pela segunda vez. Ele comenta que Georgina o conta tudo. Bernardo sugere que José Armando leve em conta a existência da criança. O Bonitão afirma que o filho não é dele. Bernardo crê que José Armando pode mudar de ideia em relação à criança. Ele comenta que alguns sentimentos vencem com o tempo. José Armando reitera que jamais vai amar a criança. Graziela encontra Adrian na cozinha. Ela comenta que não o viu o dia todo. Graziela exige saber a razão de Adrian ter faltado ao encontro. Ela anuncia que o esperou por horas. Graziela esclarece que Adrian a está fazendo sofrer. Ele anuncia que eles não devem se encontrar. Graziela comenta com Adrian que tudo pode ser como antes. Ele anuncia que o passado ficou para trás. Graziela sugere que Adrian esqueça tudo. Ele comenta que pedir o dela é impossível. Graziela esclarece para Adrian que mudou. Ele segue confirmando que vai se casar com Aurora. A moça cuida de José Rodolfo e deseja ter filhos. Ela fala para Socorro que o filho terá o mesmo nome do pai. Graziela esclarece que Adrian está destruindo seu coração. Ela grita que o ama. Adrian deixa Graziela sozinha. Crisanta escuta os gritos. Graziela fala para Babá que discutiu com Adrian. A Patricinha comenta que o peão não a quer mais. Crisanta exige que Graziela deixe Adrian em paz. A Patricinha reclama por todos falarem o mesmo. Graziela anuncia que Adrian é a única razão da sua vida. Florzinha comenta que Aurora já ficou muito tempo com o menino. Ela segura José Rodolfo. Esmeralda também quer pegar o filho. Ela anuncia que José Rodolfo será examinado novamente por conta da pancada. Crisanta sugere que Graziela respeite o relacionamento alheio. Ela anuncia que a Patricinha deve pensar em Aurora. Graziela esclarece que a felicidade da rival não é mais importante que a dela. Crisanta também afirma que a Patricinha está perdendo o juízo. Graziela implora para Babá ajudá-la. A Patricinha comenta que todos estão contra ela. Georgina fala para José Armando que havia saído com Fátima. O Bonitão sugere que a Patricinha não deixe Bernardo sozinho. José Armando crê que o sogro está doente. Ele espanta Georgina. Ela promete ficar mais atenta em relação ao pai. Georgina anuncia que desde que conheceu José Armando não pensa mais em nada. Sebastião chega e revela que o filho de Esmeralda está em seu consultório. Ele sugere que o Bonitão veja a criança. Georgina escuta tudo. José Armando se levanta, mas desiste de ver o menino. Georgina grita. José Armando muda de ideia novamente e reencontra o menino. Sebastião fala para o Bonitão que não viu nada de anormal no corpo da criança. Eugênia pergunta se pode levar o menino para a família. José Armando senta ao lado da criança. Ele segura José Rodolfo. José Armando abraça o menino. Ele o admira. Sebastião se emociona. Esmeralda percebe que Florzinha não entrou com o menino. A fofoqueira anuncia que Sebastião não deixou-a entrar. José Armando volta ao seu consultório. Ele percebe que deixou o telefone fora do gancho. Georgina chega ao hospital. Ela pergunta se José Armando já cansou de admirar o filho de Esmeralda. Sebastião fala para a camponesa que a pancada não teve nenhuma consequência. Esmeralda descobre que José Armando fez o possível para o menino ser examinado várias vezes. Georgina informa ao Bonitão que escutou tudo. Ele comenta que o menino o interessa. José Armando se desculpa com Georgina. Ela anuncia que não ganhou nada sendo paciente. Georgina sente que Esmeralda está atrapalhando a sua relação. José Armando relembra que a camponesa se comprometeu com outro. Georgina assegura que o menino é de Lúcio. José Armando esclarece que não tem certeza. Socorro fala para Dominga que só ficará tranquila após Aurora se casar. Ela comenta que percebe que Adrien está preocupado e inquieto. Socorro crê que Dominga sabe de algo. A parteira decide falar a verdade.
Dominga olha para ver se tem alguém em casa. Ela conta para Socorro que Graziela e Fátima estão morando na mansão. Adrian encontra a megera na sala. Ele comenta que pensou que encontraria a Branca. Fátima esclarece que também é patroa. Ela exige que Adrian não passe na cozinha. Fátima fala para o peão que não está disposta a aceitar a relação dele com Graziela. Ele anuncia que já aprendeu a lição. Fátima ameaça Adrian. Ela comenta que é capaz de tudo para tirá-lo do caminho. Adrian esclarece que não está perseguindo Graziela. A patricinha chega na sala. Adrian fala para Fátima que ama Aurora e vai se casar. Graziela fica arrasada com as palavras. Dominga e Socorro creem que Adrian está desorientado. A parteira assegura que o peão tem palavra. Dominga fala para Socorro que elas devem manter a fé. A zeladora comenta que tudo está contra o casamento. Adrian percebe que Graziela o escutou. Ele sai da sala. Fátima anuncia que Graziela sacrificou tudo por conta de um peão que deu um fora nela. Ela debocha da filha. José Armando crê que foi cruel ao rejeitar José Rodolfo. Ele comenta que está cometendo um crime caso seja pai da criança. Georgina esclarece que todos estão tentando atormentar José Armando. Ela exige que ele não se deixe confundir. José Armando comenta que queria verificar se tem semelhanças com o menino. Ele anuncia que é difícil captar algumas feições. José Armando admite que reparou muito na criança. Ele fala para Georgina que não encontrou nenhuma semelhança com o menino. Florzinha decide levar José Rodolfo à vila. Adrian visita a Aurora. Ela conta para ele que levaram José Rodolfo para fazer um exame. Adrian comenta que adora escapar para ver Aurora em seu tempo livre. Ele sugere à moça que eles se casem logo. Amélia fala para Graziela que Adrian não está em casa. A patricinha deduz que o peão foi à vila. Graziela anuncia que precisa impedir o casamento. Aurora fica feliz com a proposta de Adrian. Ela relembra que Dionísio ainda está se tratando. Aurora fala para Adrian que eles não têm muito dinheiro. Ele anuncia que não quer que o pai se sinta culpado. Aurora anuncia que Dionísio está tranquilo. Ela reitera que eles devem usar o dinheiro para comprar remédios para o capataz. Aurora fala para Adrian que prefere esperar a data combinada. Graziela esclarece que tem mais tempo para reconquistar o peão graças a José Armando. O bonitão afirma que não agiu pela prima. Graziela pede para José Armando só dar alta a Dionísio depois dela reconquistar Adrian. O bonitão anuncia que não vai jogar baixo para ajudar a prima. Ele esclarece que é ético. Graziela afirma que está agindo por amor. José Armando admite que a entende. Ele comenta que o amor é muito bonito. José Armando anuncia que torce para Graziela ser feliz. Georgina fala para Fátima que felizmente o bonitão não encontrou semelhanças com o menino. Ela teme que José Armando siga vendo José Rodolfo. Georgina crê que o bonitão pode se deixar levar pela simpatia que tem com o menino. Fátima admite para a escultora que José Rodolfo é idêntico a José Armando. Ela relembra que conhece o bonitão desde criança. Georgina assegura que não há semelhança alguma. Lúcio pede para Joana arrumar os seus pertences. Ele anuncia que dará o primeiro passo para se aproximar de Esmeralda. Lúcio esclarece que a camponesa não fugirá dele. Ele relembra que Esmeralda nunca o viu. Lúcio promete conquistar o amor da camponesa. Ele comenta que quer sentir o ímpeto da juventude. Lúcio abraça Joana. Ele anuncia que com seu novo rosto vai recuperar a vontade de viver. Lúcio esclarece que será o homem mais feliz do mundo. José Armando fala para Sebastião que já tem certeza que o menino não é seu filho. O doutor insinua que o bonitão não reparou bem. Sebastião anuncia que a sensibilidade fala mais que as aparências. José Armando comenta que sente algo estranho em seu coração. Álvaro convida Esmeralda para um almoço com Hortência. Dominga pede para a camponesa aceitar o convite. Esmeralda esclarece que queria aproveitar a folga para ficar com o filho. Álvaro comenta que a camponesa também precisa passear. Socorro concorda. Dominga anuncia que vai cuidar do menino como sempre. Ela assegura que ele não voltará a cair. Socorro sugere que Dominga não siga se culpando. Esmeralda fala para Álvaro que Sebastião atendeu José Rodolfo. Ela crê que José Armando não viu o filho. Sebastião esclarece que o olhar de José Rodolfo é idêntico ao do bonitão. José Armando comenta que o menino tem uma luz forte nos olhos. Socorro e Dominga se retiram. Álvaro fala para Esmeralda que não gostou como José Armando a olhava. Ela percebe que ele é ciumento. Álvaro anuncia que ninguém deve se aproximar de Esmeralda, muito menos José Armando. A camponesa relembra que o médico a aproximou do bonitão. Álvaro esclarece que José Armando já perdeu a sua oportunidade. Joana insinua que nada sairá como Lúcio está esperando. Ele anuncia que na pior das hipóteses
hipóteses, vai usar José Rodolfo para conseguir o que quer. Joana esclarece que Lúcio não pode fazer nada com um filho que não é dele. Ele anuncia que o importante é Esmeralda não descobrir a verdade. Graziela não consegue dormir. Ela relembra os momentos de paixão com Álvaro. Graziela crê que o amor a acabará matando. Ela toma um remédio. Amanhece. Jéssica volta à vila. Ela fala para Socorro que estava no norte. Jéssica descobre que Aurora e Adrian vão se casar. Ela insinua que a moça é uma sortuda. Socorro esclarece que Adrian também tem sorte. Aurora crê que Graziela desistiu do peão. Esmeralda e Dominga não falam o que sabem. A camponesa afirma que está feliz por Aurora. A moça decide ir trabalhar. Dominga e Esmeralda percebem que o menino ainda está dormindo. A parteira comenta que Aurora nem sonha com a proximidade de Graziela. Esmeralda relembra que Adrian está disposto a casar a qualquer momento. Dominga crê que o peão não está conseguindo resistir à tentação. Esmeralda esclarece que seria terrível para Aurora caso Adrian a abandonasse. Dominga sugere que a protegida aproveite o passeio. Ela anuncia que não deixará o menino sozinho. Branca crê que Georgina e José Armando vão morar em outra cidade após o casamento. Crisanta insinua que o problema de Graziela vai acabar mal. Adrian fala para Branca que precisa falar com Rodolfo. Ela pergunta qual é o assunto. Adrian decide pedir demissão. Álvaro fala para Hortência que Esmeralda está no telefone para saber se José Rodolfo dormiu. A dama pergunta a Nora se pode continuar morando com o filho após o casamento. Esmeralda aceita. Hortência promete ser a sogra ideal. Branca relembra que Adrian teve dificuldade para conseguir emprego. Ela o aconselha a esperar. Branca esclarece que o salário de Adrian vai ajudar muito nas despesas do casamento. Ela comenta que Rodolfo pode ficar com raiva por perder o motorista. Crisanta acorda Graziela. Ela revela que já é meio-dia. Graziela comenta que quase não dormiu. Ela anuncia que só dorme à base de remédios. Graziela comenta que ainda está tonta pelos efeitos do calmante. Crisanta sugere que a Patricinha não abuse dos remédios. Ela esclarece que o sono é algo natural. Crisanta fala para Graziela que Adrian quer pedir demissão. A Patricinha fica chateada. Branca sugere que Adrian não fuja. Ela comenta que a presença dele jamais a incomodou. Branca esclarece que é muito agradecida aos Lucero. Ela anuncia que não quer romper o laço que existe há várias gerações. Branca faz Adrian reconsiderar. Ela esclarece que ele será o futuro administrador da fazenda. Crisanta comenta que Graziela está provocando a demissão de Adrian. A Patricinha esclarece que não consegue acreditar no desamor do peão. Graziela crê que Adrian está apenas magoado. Crisanta anuncia que não é fácil perdoar o que a Patricinha fez. Graziela esclarece que terminará sua história ao lado de Adrian. Ela percebe que o peão se sente moralmente comprometido com Aurora. Graziela esclarece que o amor precisa ser mais forte que os obstáculos. Ela fuma antes de comer. Graziela anuncia que não vai aceitar caso Adrian a rejeite depois de escutar todas as suas razões. Branca vai à vila para visitar o neto. Ela decide ir ao parque com o menino e Crisanta. Branca também chama Dominga para o passeio. A parteira revela que vai ajudar Socorro com a casa. José Armando descobre que Esmeralda está de folga. Hilda revela que Márcia teve que faltar ao plantão. José Armando exige que a enfermeira chame Esmeralda para cobrir a falta do colega. Ele anuncia que no hospital nunca se descansa. José Armando fica ainda mais furioso ao descobrir por Hilda que Esmeralda está com Álvaro. Georgina chega. Ela percebe o climão. Esmeralda e Álvaro desfrutam a natureza. Ele beija a mão dela. Esmeralda corre e rodopia. Ela comenta que o campo é lindo. Esmeralda e Álvaro se beijam. Ele a põe em seus braços. Álvaro e Esmeralda aproveitam o momento. Ela segue correspondendo aos beijos do noivo. José Armando fala para Georgina que estão faltando funcionários no hospital. Ela o chama para ir até a cafeteria. Hilda fica sozinha. Esmeralda segue elogiando o campo. Álvaro comenta que a camponesa ainda não viu nada. Esmeralda esclarece que está fascinada. Álvaro anuncia que adora dividir momentos bonitos com a camponesa. Esmeralda sente saudade do filho. Branca e Crisanta brincam com José Rodolfo na praça. O menino olha para o palhaço. Adrian chega com o sorvete. Georgina fala para José Armando que está planejando a próxima exposição. Ela volta a perceber que o bonitão não está prestando atenção em nada. Ele esclarece que está com a cabeça cheia. Hilda fala para José Armando que não localizou Esmeralda. Ela comenta que, segundo a mãe do médico, a camponesa e Álvaro estão no campo. Georgina percebe que José Armando segue pensando em Esmeralda. Ela decide ir embora. Esmeralda chama Álvaro para molhar os pés. Ela relembra que todos os dias tomava banho no rio. Esmeralda sente saudade do bobo Melésio. O idoso vai à gruta.
Melésio chora por Esmeralda. Ele comenta que a saudade não cabe em seu peito. Melésio teme que Esmeralda o encontre morto. Ele segura algumas flores. José Armando vai à mansão. Ele não encontra Esmeralda no local. Branca revela que a camponesa tinha outros planos. José Armando segue irritado por Esmeralda e Álvaro estarem juntos. Branca comenta que a filha tem o direito de passear. Ela anuncia que está feliz por Esmeralda. José Armando esclarece que a camponesa começou a se exceder. Ele insinua que Esmeralda é muito liberal. Branca sugere que José Armando não seja tão antiquado. O bonitão afirma que a camponesa devia estar cuidando do filho. Branca anuncia que o menino está muito bem cuidado. Ela esclarece que a mãe de José Rodolfo é maravilhosa, diferente do pai. José Armando reitera que não é nada da criança. Ele comenta que Lúcio é o pai do menino. O Crápula fala para Joana que está ansioso. Ele esclarece que morre de vontade de ver a amada. Joana sugere que Lúcio só procure Esmeralda após ser operado. Ele planeja espiar a camponesa. Esmeralda visita Branca. Ela fala para a mãe que a tarde foi linda. Álvaro esclarece que Esmeralda parecia uma criança deslumbrada. Graziela vai à sala. Álvaro fala para a Patricinha que está tentando entrar para a família. Ele relembra que tem um paciente no hospital. Esmeralda decide passar um tempo na mansão. Ela comenta que lembrou muito da casa grande. Branca fala para Esmeralda que já sabia que ela estava no campo, pois José Armando falou. Álvaro escuta. Branca comenta que José Armando ficou revoltado com o passeio. Lúcio anuncia que dará uma quantia mensal para Joana. Ele admite que ela foi uma boa empregada. Joana esclarece que sentirá saudade de Lúcio. Ele anuncia que vai em busca da sua felicidade. Adrian vai à sala. Ele pergunta se Esmeralda quer ir para a vila. Branca sugere que Adrian fique algumas horas no cortiço. Graziela se irrita. Esmeralda decide falar com Crisanta. Graziela esclarece que Branca está sendo cruel. A madame anuncia que a sobrinha já sabe que ela pensa. Graziela comenta que só José Armando pode compreendê-la. Branca afirma que o filho sente remorso por ter perdido Esmeralda. Graziela anuncia que não vai se conformar. Ela anuncia que morre antes de ver Adrian casado com outra. Lúcio sugere que Joana mantenha as aparências após a sua partida. Ele revela que ninguém pode saber da sua viagem por um tempo. Lúcio anuncia que não quer correr o risco de Melésio ou Firmino alertarem Esmeralda. Álvaro conversa com Hortência. Ele comenta que também se divertiu. Hortência fala para Álvaro que Hilda ligou. Ela revela que substituta de Esmeralda faltou ao plantão. Álvaro deduz que José Armando queria a camponesa no hospital para estragar o seu passeio. O médico anuncia que não gosta da forma que o bonitão está se comportando. Hortência crê que José Armando quer provocar Álvaro. O médico planeja resolver o assunto. Lúcio relembra as aulas que dava para Esmeralda. Ele comenta que a camponesa era uma boa aluna. Lúcio relembra que Esmeralda adorava as suas poesias. Ele lamenta por ter se distanciado da camponesa. Lúcio faz Joana chorar. Ele comenta que não se sentia sozinho quando Esmeralda estava por perto. Lúcio esclarece que José Armando estragou tudo. Ele comenta que ao menos os pombinhos estão separados. Lúcio anuncia que venceu. Aurora fala para Esmeralda que José Rodolfo está ótimo. Ela comenta que o pequeno estava chamando a mãe. Esmeralda fala para Aurora que o dia foi divino. A moça descobre que Adrian também está na vila. Aurora corre para os braços do peão. Adrian fala para a noiva que Rodolfo não vai mais sair. Eles seguem abraçadinhos. Adrian pensa em Graziela. Lúcio deseja saber se Joana está disposta a ajudá-lo a convencer Esmeralda sobre a paternidade do menino. A camponesa pergunta a Dominga se a cidade que elas moravam era bonita. A parteira confirma. Dominga descreve o povoado para Esmeralda. Ela comenta que o campo parecia infinito. Dominga descreve as árvores e os caminhos. Ela fala sobre o monte. Dominga descreve os animais do campo. Ela comenta que a gruta da cascata é lindíssima. Esmeralda relembra que conheceu José Armando no local. Ela deseja conhecer o povoado. Dominga relembra a Esmeralda que Lúcio está no povoado. A camponesa anuncia que não quer saber nada do Crápula. Joana não deseja ajudar Lúcio. Ele exige que ela não o decepcione. Joana afirma que não gosta de mentir. Lúcio esclarece que a empregada terá que ajudá-lo mesmo que não queira. Ele recolhe os seus pertences e se despede de Joana. Ela fica arrasada. Amanhece. Dionísio escreve uma carta para Firmino. Dominga manda recados para o coveiro. Dionísio pede para a parteira falar mais devagar. Esmeralda também decide escrever para Firmino. José Armando volta à mansão. Branca fala para Rodolfo que Adrian queria se demitir. Ela esclarece que o peão não se sente à vontade com Graziela. Branca anuncia que convenceu Adrian a ficar. José Armando entra no escritório. Ele pede para conversar com Rodolfo. José Armando pergunta ao pai como vai o processo da troca de sobrenomes. Graziela fala para Fátima que Esmeralda esteve na mansão. Ela comenta que não tem nada contra a prima.
Fátima culpa Esmeralda por sua ruína financeira. Ela esclarece que Graziela e José Armando estariam casados caso a camponesa não tivesse aparecido. A patricinha crê que o casamento iria fracassar de qualquer jeito. Fátima reclama por Esmeralda ser herdeira dos Penha Real. Graziela esclarece que a prima tem o que é dela por direito. Fátima anuncia que a patricinha estragou tudo fazendo bobagens. Ela chama Esmeralda de cega nojenta. Fátima bola um plano contra a camponesa. Esmeralda percebe que está atrasada. Ela pede para Dominga cuidar bem do menino. A parteira crê que Esmeralda não confia mais nela após a queda da criança. Dionísio decide perguntar sobre Lúcio para Firmino. José Armando deseja que o advogado apresse o processo. Rodolfo afirma que o colega está fazendo o possível. Ele comenta que José Armando não é o único impaciente. O bonitão descobre que Álvaro está ansioso para a resolução do processo. Rodolfo fala para José Armando que Esmeralda e o médico vão se casar muito em breve. Bernardo percebe que Georgina está de mau humor. Ela pede para o pai ligar para Lúcio. Bernardo crê que o crápula vai aparecer a qualquer momento. Georgina esclarece que está correndo perigo. Ela teme perder José Armando. Rodolfo comenta que tudo seria mais fácil caso o bonitão tivesse registrado o menino. José Armando afirma que não vai mudar de ideia. Ele comenta que Esmeralda merece o sobrenome e a fortuna. Rodolfo esclarece que a camponesa não é interesseira. Ele anuncia que Esmeralda não quis tirar nada de José Armando. Rodolfo afirma que a filha não precisa da sua fortuna, pois vai se casar com um homem rico. José Armando crê que a camponesa já não o ama. Ele deseja que Esmeralda se case de uma vez para acabar o seu sofrimento. Rodolfo promete agilizar o processo. Hilda anuncia que Esmeralda merece descansar de vez em quando. A camponesa comenta que já soube que José Armando surtou com sua ausência. O bonitão chega no hospital. José Armando fala com Hilda e ignora Esmeralda. A enfermeira percebe que o bonitão segue sentindo ciúme. Fátima fala para Rodolfo que Graziela está insuportável. O fazendeiro comenta que a patricinha pensou que seria fácil reatar com Adrian. Fátima afirma que Graziela merece o que está passando. Rodolfo fala para a cunhada que Adrian estava decidido a desistir do emprego. Fátima reclama por Branca ter impedido a partida do peão. Rodolfo fala para a megera que Adrian não gosta da presença de Graziela. Fátima esclarece que é humilhante a filha ser rejeitada por um peão. Rodolfo relembra a cunhada que ao menos os jovens não vão reatar o romance. Fátima insinua que Graziela se rebaixou muito. Ela anuncia que a filha teve uma excelente educação. Fátima esclarece que o seu esforço foi em vão. Rodolfo afirma que os filhos nem sempre são como os pais gostariam. Fátima insinua que Esmeralda teve sorte, pois vai se casar com um médico rico, enquanto Graziela é desprezada por um peão burro. José Armando elogia a beleza de Georgina. Eles decidem não sair. Georgina fala para José Armando que Bernardo já foi se deitar. Ela deseja ter intimidade com o bonitão. Georgina beija José Armando. O telefone toca. Georgina atende. Lúcio fala o seu nome e pede para a escultora chamar Bernardo. Georgina esclarece que o pai não pode atender a ligação. Ela fala o seu nome. Lúcio pergunta quando pode ver Bernardo. Georgina comenta que já sabe tudo sobre o caso. Lúcio anuncia que está na capital. Georgina anota o endereço do crápula. José Armando não desconfia de nada. Georgina comunica que vai visitar Lúcio. Ele estranha. Georgina desliga. Ela inventa para José Armando que quem estava na linha era um simples paciente. O bonitão crê que poderia ter ajudado o suposto doente. Georgina sugere que José Armando não seja tão preocupado. Esmeralda fala para Florzinha que José Armando a evitou no hospital. A camponesa reclama por o bonitão ficar pegando no seu pé. Esmeralda não pretende permitir que José Armando se meta em sua vida. Florzinha assegura que o bonitão ainda ama a camponesa. Ela esclarece que José Armando não se casou por ter esperança de reatar com a Esmeralda. A camponesa comenta que tudo seria diferente caso o bonitão tivesse aceitado o menino. Fátima segue com a inveja de Esmeralda. Branca esclarece que Álvaro ama a camponesa. Fátima insinua que Esmeralda só fisga os médicos. Branca relembra que José Armando gostou da camponesa primeiro. Fátima reclama das ricas que se interessam por homens humildes. Ela atormenta Graziela. Branca repreende Fátima. A megera não se cala. Branca decide ir para o quarto. Fátima exige que a filha não fique espiando pela janela. Ela anuncia que está na hora de dormir. Graziela afirma que está sem sono. Ela não vê Adrian. Graziela deduz que o peão está na vila. Adrian canta para a Aurora. José Armando fala para Georgina que a cirurgia plástica eleva qualquer autoestima. Ela inventa que está cansada, pois acordou muito cedo. Georgina dispensa José Armando. Ela segura o endereço de Lúcio. Dominga anuncia que Socorro também vai adorar o campo. Ela sugere que a zeladora visite o seu barraco e monte a cavalo para passear pelas montanhas. Socorro esclarece que não monta. Ela comenta que é muito medrosa. Dominga lamenta por não poder voltar à sua terra. Ela xinga Lúcio. Georgina conhece o crápula. Lúcio comenta que quis se instalar antes de ligar para Bernardo. Ele anuncia que precisa tomar decisões
decisões importantes. Georgina pede para saber mais. Lúcio deseja se operar. Ele comenta que há anos tem o rosto deformado. Georgina anuncia que Lúcio optou pela cirurgia repentinamente. Ela comenta que já conhece a pessoa que ele está interessado. Socorro pede para Dominga descrever Lúcio. A parteira anuncia que o crápula é mais feio que um espantalho e pior que o próprio diabo. Dominga fica arrepiada. Ela anuncia que Lúcio também é horroroso por dentro. Dominga torce para o crápula morrer logo. Ela decide mudar de assunto. Dominga anuncia que não quer atrair Lúcio com o pensamento. Georgina fala para o crápula que também conhece José Armando. Ela anuncia que Esmeralda ainda mora no mesmo lugar. Georgina pergunta as intenções de Lúcio. Ele esclarece que a sua operação precisa ser urgente. Georgina anuncia que pode levar Lúcio à sua casa. O crápula comenta que não gosta de ficar saindo. Georgina promete levar Bernardo até Lúcio. Ela comenta que foi um prazer conhecer o crápula. Lúcio não entende as intenções de Georgina. Ele supõe que a escultora pode ser rival de Esmeralda. No dia seguinte, José Armando esbarra na camponesa. Ele pergunta se Esmeralda já está planejando outro passeio. Ela nega. Esmeralda fala para José Armando que quer passear. Ele esclarece que consegue imaginar como o casal estava no passeio. Esmeralda ressalta que não deve satisfações à sua vida pessoal. José Armando comenta que a camponesa tem péssima memória. Ele afirma para Esmeralda que o campo deveria ser um local que pertencesse apenas aos dois. Ela sugere que o bonitão esqueça o passado. José Armando insinua que Álvaro está ocupando o seu lugar. Esmeralda exige que ele não seja abusado. José Armando admite que está despeitado. Esmeralda relembra que o bonitão tem um relacionamento. José Armando admite que ama a camponesa. Álvaro chega. Ele chama Esmeralda para ir embora. Ela decide pegar os seus pertences. Álvaro exige falar com o rival. Ele informa que o assunto envolve Esmeralda.